Olá, meninas, tudo bom? Hoje é o quinto dia do nosso propósito Caminhada de Oração 2, 26 de setembro de 2017. Nós já estamos quase uma semana de propósito e o devocional de hoje, o título é Aprecie as Noites. Ontem nós falamos Aprenda a Amar as Manhãs, hoje nós vamos falar sobre Aprecie as Noites. O texto base é Salmos 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Eu amo esse salmo. Eu costumo brincar que esse salmo é o melhor remédio para dormir. É recitar esse salmo todos os dias, até que ele entre no nosso espírito e a gente entende que ele é o Deus da paz e que ele é o Deus que tem cuidado de nós e que é ele que nos guarda, né? Então, eu vou ler também Eclesiastes 11:6, que é o mesmo de ontem, para dar uma reforçada. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabe qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, ontem nós falamos da gente semear para o nosso dia, semear pequenas sementes para colhermos, né, os grandes frutos. E aqui está falando para que à tarde, esse à tarde também pode representar a noite, que a gente não adianta cessar, né? Eu já semeei de manhã e está tudo em ordem, e à noite vira aquela correria que eu falei, que às vezes a gente não tem tempo nem de agradecer a Deus e cai na cama cansada e não tem tempo para mais nada. Não, tem que ser uma semente constante, né? Nós semeamos pela manhã e aqui está falando à tarde não repouse a sua mão. Então, à tarde é a hora de cuidar da semente, é a hora de regar essa semente, é a hora de reavaliar aquilo que foi semeado, né? E ver o que que você está podendo fazer, reavaliar o terreno ali, se está tudo certo e se está bom para o plantio. Porque todas as noites, se nós começarmos a fazer esse exercício de reavaliarmos a nossa vida, porque Deus ele quer que a gente viva uma vida de propósito. Então é aquilo que eu falei, nós não podemos sair correndo pela manhã e gastar todo o nosso tempo nas coisas, nos nossos afazeres, nas coisas do mundo, e não ter tempo para o Senhor, e à noite estar exausto, cansado, se sentindo culpado por não ter feito nada útil, nada produtivo, porque apesar da correria, apesar da gente estar fazendo, trabalhando, cuidando de filho, cuidando de uma coisa, se você não tiver propósito e não tiver tudo alinhado com o Senhor, vai dar a impressão de que nós não estamos fazendo nada produtivo, né? E aí vem a culpa por não estar colocando o Senhor no controle de todas as coisas. Então, à noite é um momento que nós temos para relaxar, restaurar as nossas forças, né? Deus quer restaurar as nossas forças, restaurar as nossas energias. Então, eu vou ler agora Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente grajeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse salmo também é tremendo, para a gente começar a compreender que ele é Senhor de tudo. Existe um devocional que eu fiz sobre trabalho, que eu falei sobre isso, que Deus ele é um Deus de produtividade, né? E ele quer que a gente seja produtivo e não trabalhe escravo. Não é o muito fazer que vai gerar a produtividade, que vai gerar realmente eficácia, mas é fazer com propósito, né? Então, o Senhor quer nos ensinar isso, que se Ele não edificar a casa, se a nossa casa não estiver construída nele, na palavra dele, nas direções dele, em vão
em vão nós estamos fazendo o nosso trabalho. Porque vai ser com muito mais força, muito mais esforço que a gente vai ter que colocar para tentar construir alguma coisa, e às vezes a gente vai olhar e vai ver que não construiu nada, porque a base não está firme no Senhor. E à noite, quando a palavra do Senhor diz esse versículo que eu amo tanto, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Quando nós aprendemos a viver isso, é porque nós sabemos que nós colocamos todo o nosso dia na presença do Senhor. Então, nós temos paz no espírito, nós não estamos com culpa, nós podemos deitar e dizer: Senhor, em paz eu me deito para que o Senhor restaure as minhas forças, porque eu fui produtiva. Eu fiz aquilo que o Senhor planejou para mim fazer naquele dia, para eu fazer naquele dia. Porque todos os nossos dias estão escritos na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele nos escreveu todos os nossos dias. Então, tem coisas que ele quer que nós façamos naquele dia. Às vezes vai ter coisa, irmã, que é simples. Às vezes vai ter coisa que ele queria que você descansasse naquele dia. Quando eu coloco essas dicas de beba água, durma mais, tudo isso é para que a gente se alinhe para sermos mais produtivos para o Senhor. Quantas pessoas têm se matado, né, de trabalhar? Não estou dizendo só trabalhar fora. Tem mulheres que não param em casa mesmo, né? Não param e corre para lá e corre para cá e não tem percebido que você está abusando do seu corpo, que é a sua máquina, né? Que é a sua vida. E depois vem as consequências disso. Então, o Senhor, ele quer trazer uma restauração na nossa vida, ele quer restaurar a nossa força. Nós temos diminuído as horas de sono cada vez mais. Nosso corpo, ele precisa de no mínimo 8 horas de sono. E não adianta a gente falar: não, mas eu durmo pouco e está tudo bem. Não é verdade, porque nós não estamos dando tempo para os órgãos descansar. A gente precisa dessa restauração. E a palavra do Senhor diz que ele, em vão vai ser comer esse pão penosamente, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, quando nós entregamos as nossas manhãs ao Senhor, tentamos caminhar um dia na presença do Senhor, e à noite nós entregamos aquele dia e agradecemos e temos um pouco mais de comunhão com o Senhor à noite, nós vamos harmonizando tudo, né? E deixando Deus centralizar e colocar tudo no seu devido lugar. E assim nós vamos viver uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Eu sei que as noites, elas têm sido para muitos, às vezes, sinônimo de tormento. Vai chegando, eu conheço pessoas que falam, vai chegando a noite e o tormento já começa a vir, né? Mas a palavra do Senhor diz também em Salmo 91, que nós lemos também essa semana, que se nós habitássemos no esconderijo do Altíssimo, o 91:5 fala: nós não vamos nos assustar do terror noturno. Quantas pessoas acordam desesperada? Às vezes custa dormir, quando dorme acorda desesperada, né? Com fobia, com síndrome do pânico, com ataque de depressão. O Senhor quer nos libertar disso, irmãs. Ele quer nos libertar disso. Ele não nos criou para vivermos nesse inferno. Mas muitas vezes, essas coisas que nós estamos vivendo é a sobrecarga que nós estamos trazendo sobre nós, carregando no nosso corpo. E nós sozinhos, né, não vamos dar conta de nos libertar disso. Então, quando nós começamos a colocar nossa vida diante dele, deixar ele dirigir, as coisas vão ficar mais fáceis. Né? Nós vamos ter mais força para fazer aquilo que precisamos fazer. E nós vamos ver resultados mais eficazes. Então, aprenda a apreciar as noites. Aprenda a ter um tempinho com o Senhor. Começou a entardecer, comece a ouvir louvores. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Comece a ter um relacionamento com Ele. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, na viração do dia, no entardecer do dia, Deus vinha falar com Adão e Eva. E perguntar para eles o que foi feito durante o dia, o que eles fizeram, qual nome aos animais que eles deram,
O que vocês fizeram hoje? O que vocês plantaram? O que vocês colheram? Então, Deus, ele tem prazer em saber como foi o nosso dia. Mesmo porque ele já sabe, ele é onipotente, onipresente, mas ele tem prazer dessa comunhão, né? Ele tem prazer de que você entregue aquele dia que foi vivido na presença dele e já semeie para o novo dia. Tudo é uma constância, sabe, irmã? Se nós não criarmos uma disciplina, uma rotina e uma constância, aí a vida vai ser sempre desordenada, a vida vai ser sempre bagunçada e vai ser essa vida de cansaço em cansaço, e entra ano e sai ano e nada mudou. Pelo contrário, só piorou, porque aí a gente vai agregando as coisas negativas, né? Essa é a mensagem que eu tenho para o dia de hoje. Aprecie as noites. Se você tem terror noturno, se você tem síndrome do pânico, se você tem qualquer coisa dessas que eu falei, começa a colocar diante do Senhor. Começa a desejar ser liberta, mas começa a observar coisas que você poderia estar fazendo, que poderia estar amenizando isso. Às vezes nós vamos dormir tarde, eu já fiz muito isso na minha vida, eu arrependo muito. Dormi muito tarde, passando horas na internet, não vendo nada ruim, mas às vezes conversando com um amigo ou vendo algumas coisas de mídia social, e depois a gente vai dormir com aquela carga, né, aquelas energias todas desequilibradas, tanta coisa que você ouviu, tanta coisa que você falou, te desgastou emocionalmente, e depois vem o preço disso. Veio o preço de acordar cansada, triste, culpada. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele entra com poder e misericórdia e transforma, sim. Mas nós temos que dar um passo, né? Nós não vamos acordar como um anjo na manhã seguinte se nós semeamos coisas na carne. Não tem como nós colhermos no espírito se nós semeamos só coisas da carne, né? E aprender a valorizar o nosso corpo. Sem o nosso corpo, irmãos, como é que nós vamos fazer? Né? Sem uma saúde mental boa. E aproveitando aqui que está terminando esse devocional, era isso que eu queria dizer, eu quero falar uma dica sobre alimentação que eu tenho feito este ano, praticamente o ano todo, e que é tomar um copo de água morna pela manhã, em jejum. Assim que você acorda, primeira coisa, sem escovar dente, sem nada, você esquenta um super copo, não é copinho Lagoinha não, gente, isso é conta-gota, né? É um copo de uns 300 ml, assim, mas se você não dá conta ainda, vai no copo de Lagoinha mesmo, antes pouco do que nada, né? Aí vocês morna aquela água e toma. Pode parecer terrível, mas não é, viu? Se vocês tentarem, vocês vão ver que não é. Porque o segredo é você mornar essa água no fogão, não no micro-ondas. É você tentar encontrar a temperatura certa para você, que não seja muito quente nem muito fria. Um morno que você vai sentir agradável. E não escovar os dentes, porque se você colocar qualquer outra coisa na boca antes, você não vai conseguir tomar água. E também não é bom escovar dente e depois tomar água, porque desce o flúor, né, da pasta de dente e não vai fazer bem. E então você tome essa água pela manhã, mas tem que esperar uns 45 minutos no mínimo para depois tomar café. Então você tem que ter uma rotina, saber que o horário que você acorda e tudo. Se é uma pessoa que já acorda bem em cima da hora de trabalhar, não vai dar certo de fazer isso. Aí você deixa para fazer quando você tiver tempo. Mas, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Já começa a te limpar das toxinas, já começa a te purificar, já começa a te hidratar, porque você imagina já acordar tomando um copo d'água assim, né? Enfim, é maravilhoso. Então, eu queria deixar essa dica da água morna. Ela pode ser tomada também em outras horas do dia, né? Tipo depois que você chega do trabalho, algum horário à tarde, e normalmente espera-se 45 minutos no mínimo para comer alguma coisa. Isso ajuda também a queimar calorias, a limpar o corpo de gorduras. É muito bom. Eu espero que vocês estejam adicionando as pequenas dicas no seu dia a dia, buscando aprimorar o seu dia a dia. Não é fácil, irmãs, não é de uma hora para outra. Não vai ser 40 dias que vai mudar a nossa vida, mas ela vai dar um pontapé inicial. Eu tenho processos que eu estou em 5 anos trabalhando. Olha, para eu mudar o meu jeito de dormir, levou uns 5 anos. Eu estou agora, os últimos 2 anos é que eu melhorei bem. É que eu posso dizer que eu durmo. Até ano passado eu dormia
antes da meia-noite. Isso já era assim maravilhoso. E esse ano eu melhorei mais ainda. Esse ano tem dias de eu ir dormir 9 da noite. Então, e eu só tenho melhorado, só cada vez com os passos pequenos só melhora. Porque aí, quanto mais você vence, mais Deus te dá. Porque a Bíblia diz que ser fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então, seja fiel nas pequenas coisas que você se propõe. E aí ele vai te ajudar a levar muito. O problema de muitos é que eles querem fazer tudo de uma vez só. Não, eu não vou fazer uma caminhada de 10 minutos, não, irmã. Eu gosto de fazer 40. O dia que eu puder fazer 40, eu faço. E nunca chega esse dia. Então, põe o pouco que Deus vai mover. Bebe a água um dia e já tá bom. Daqui a pouco você tá bebendo 2, você tá bebendo 3 dias e Deus vai movendo, né? Vai encontrando aquilo que também te faz bem. Talvez tem dicas que não faz bem. Eu mesmo, por exemplo, não me dei bem com a bendita da água com limão. Então eu não aboli essa dica da minha vida, não, já experimentei, não deu certo. Então aprenda a se conhecer, aprenda a ver o que é para você também, né? Dicas não quer dizer que você tem que seguir a risca o que a pessoa está falando, é uma dica. Se servir, bem, né? É o que a palavra fala, né? Ouvir de tudo e retém o que é bom. Retém aquilo que combina com você. Então é isso, irmãs. Essa é a mensagem que eu tenho para o dia de hoje. Vamos apreciar as nossas noites, né? Tentar abolir, cortar isso da nossa vida, essa correria, dormir de qualquer maneira. Quantas pessoas enfermas, tá? Com prisão de ventre, dormindo mal, porque não está tendo uma boa alimentação, porque não está fazendo as pequenas coisas. Então, depois não adianta, irmãs, nem se você orar e pagar preço e virar de ponta cabeça, não tem como. Deus, ele é um Deus de princípio. Eu estou gostando que o meu pastor esses dias só está falando disso. E é uma grande verdade. Ele é Deus de princípio em tudo. Em tudo. É claro que quando é uma coisa opressão espiritual, Deus entra, né, e acabou. E também física, o que ele quiser entrar, ele entra. Mas o normal é dê passos de princípio que eu apoio e entro atrás, e entro abrindo caminho. Agora o povo quer que ele entra sem botar o pé na água, quer que ele abra o mar sem. Não tem como, né? Então, que Deus possa estar falando conosco, que seja assim um tempo de você semear para você colher, e vocês vão colher. Aonde chegar esse devocional, que ele encontre terra fértil para crescer essa semente e dar os frutos que a palavra de Deus quer que demos esses frutos. Amém? Tenha um bom dia.